Todos os domingos, faça sol ou chuva, Dona Yolanda caminhava até o cemitério da cidade com um ramalhete de flores simples nas mãos. Eram sempre crisântemos brancos, os preferidos de seu falecido marido, seu Alfredo, falecido há 22 anos. Ela caminhava devagar, com passos curtos, firmes e um olhar perdido no tempo. Já não falava muito com os vizinhos. Depois da partida de Alfredo, a casa grande e silenciosa parecia doer mais que a saudade. No túmulo dele, ela sempre fazia a mesma coisa. Limpava a lápide, tirava as folhas secas em volta, colocava as flores novas e dizia em voz baixa: "Voltei, meu bem." Como sempre, era um ritual, um pedido de perdão velado, um gesto que carregava mais do que amor, carregava culpa. Certa manhã, com o céu nublado e os olhos ainda inchados de uma noite mal dormida, Dona Yolanda se aproximou do túmulo e estancou os passos. Havia uma flor, mas não era a dela. Era uma única e rosa vermelha, perfeitamente fresca, repousando sobre a lápide de pedra fria. Preso ao caule, um bilhete. As mãos dela tremiam enquanto desatava o pequeno nó que segurava o papel amarelado. A letra era firme, um pouco inclinada, claramente escrita com cuidado. Dizia: "Alguns erros não morrem com o tempo, mas a verdade sempre floresce." O coração de Yolanda disparou. Quem havia deixado aquilo? O que sabia? Por que agora? Ela olhou ao redor. Cemitério vazio. Céu carregado. Nenhuma alma viva à vista. Ajoelhou-se lentamente, encostou a rosa no peito e sussurrou: "Alfredo, o que está acontecendo?" Dona Yolanda era uma mulher de fé, sempre fora. Mas havia coisas que nem a fé explicava. E ela sabia, lá no fundo, que aquele bilhete não era só um enigma qualquer. Era uma chave. Durante anos ela havia guardado um segredo. Um que nunca teve coragem de contar a ninguém. Nem aos filhos, nem ao padre, nem a Deus em oração. O casamento dela com Alfredo não havia sido perfeito. Mas o maior problema não foi a infidelidade dele. Foi o que ela fez depois de descobrir. Ela não o perdoou. E pior, fez algo que até hoje pesava na consciência como pedra no peito. Ela afastou Alfredo do filho bastardo que ele teve fora do casamento. Um menino que ele tentava se aproximar, e ela, por orgulho, impediu. Alfredo morreu sem conseguir ver o menino de novo. E agora, aquela rosa, aquele bilhete, tudo apontava para o que ela mais temia. O passado não tinha sido enterrado com o corpo. Na semana seguinte, Dona Yolanda voltou ao cemitério mais cedo do que o habitual. Chegou antes mesmo do jardineiro. Estava inquieta, angustiada, com um nó no peito. Ao se aproximar do túmulo, o coração quase saiu pela boca. Outra rosa, vermelha, perfeita. E outro bilhete, preso com o mesmo laço fino. Com as mãos trêmulas, ela abriu. Você se lembra do nome dele? Foi como uma punhalada na memória. Sim, ela lembrava, mas havia enterrado esse nome dentro de si como quem enterra um pecado. Gabriel. Esse era o nome do menino, o filho que Alfredo teve com uma mulher do passado. Uma criança que nunca pediu para nascer, mas que foi punida pela existência. Ela nunca o conheceu, apenas o impediu de conhecer o pai. Usou sua mágoa como arma e venceu uma guerra silenciosa, mas cruel. Agora, alguém sabia, e ela precisava descobrir quem. Na terceira semana, ela decidiu esperar. Sentou-se num banco próximo ao túmulo, com os olhos atentos. A manhã passou, a tarde avançou, e no fim do dia, quando já pensava em desistir, viu uma silhueta se aproximar. Um homem, alto, de andar calmo, usando um chapéu de palha simples. Trazia consigo uma única rosa vermelha. Ela ficou paralisada. Ele parou diante da lápide, ajoelhou-se e tirou um bilhete do bolso. Não percebeu que estava sendo observado. Com delicadeza, colocou a flor e o bilhete sobre o túmulo. Tocou a pedra fria e disse baixinho: "Um dia, talvez ela me reconheça." Quando se virou para sair, viu Dona Yolanda de pé, encarando-o. Os olhos dele eram profundos, famintos de respostas.
Você... Você é o... Ela começou. Ele interrompeu. Não, não sou ninguém. Só vim dizer o que nunca me deixaram dizer. Ela respirou fundo, sentindo uma culpa que queimava por dentro. Gabriel? Ele não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça. O silêncio entre eles durou segundos, mas pareceu décadas. Yolanda tentou falar, mas a garganta travou. Finalmente as palavras saíram. Eu errei. Alfredo, queria te ver. Queria estar com você. Mas fui eu quem... Ela não terminou. Desabou em lágrimas. Gabriel não se moveu. Olhava para ela com uma mistura de dor e paz. Eu sei, disse ele. Você me odeia? Ela perguntou com a voz engasgada. Gabriel abaixou o olhar e respondeu. Eu orei por muitos anos pedindo que Deus fizesse você lembrar de mim. Não para castigar, mas para que soubesse que eu existo. E que, mesmo do outro lado da cerca, eu perdoei. Ela caiu de joelhos. E ali, entre as lápides e o silêncio da tarde, uma senhora idosa chorava diante do filho que nunca viu crescer. E ele a abraçava. Naquela tarde silenciosa, entre os túmulos e os crisântemos balançando com o vento, Dona Yolanda e Gabriel permaneceram sentados por longos minutos. Sem pressa, sem cobranças, apenas permitindo que o tempo fizesse o que as palavras já não conseguiam. Ela contou histórias de Alfredo, as boas, as difíceis, os silêncios. Gabriel escutava com os olhos marejados. Não era o pai que ele conheceu, mas era o pai que ele precisava ouvir falar. Quando o sol começou a se pôr, Gabriel entregou algo à velha senhora. Um envelope amassado com bordas gastas. Ele escreveu isso. Nunca conseguiu te dar. Era uma carta de Alfredo, escrita pouco antes de morrer. Dona Yolanda leu em silêncio. A caligrafia tremida, mas ainda firme. As palavras cheias de dor e amor. Yolanda, meu bem, sei que talvez nunca me perdoe, mas te peço apenas uma coisa. Se um dia o nosso menino aparecer, olhe para ele com o mesmo amor que você olhou para mim no dia do nosso casamento, porque ele é parte minha e parte sua também. Te amo, mesmo com todos os erros. Ela apertou a carta no peito. Chorou como há anos não chorava, e naquele instante sentiu algo estranho, como se Alfredo estivesse ali, de alguma forma. Ao se despedirem, Gabriel olhou para o túmulo do pai e disse: Agora posso seguir em paz. E sorriu. No domingo seguinte, ao chegar no cemitério, Dona Yolanda levou 2 flores, um crisântemo branco e uma rosa vermelha. Meses se passaram. Dona Yolanda voltou a sorrir. Recebia visitas de Gabriel nos finais de semana. Aprendia a cozinhar pratos que ele gostava. Ouvia histórias que ele nunca teve a quem contar. Mas mais do que tudo, ela reaprendeu a viver. O banco do cemitério onde ela o viu pela primeira vez virou costumeiro para outros visitantes. Dizem que às vezes há uma única rosa vermelha colocada ali. Ninguém sabe por quem, mas todos que passam sentem uma paz diferente naquele lugar. Alguns dizem que é só uma história com final feliz, outros acreditam que é um lembrete de que o perdão floresce até nas terras mais frias e que certos bilhetes são assinados pelo céu. Se você gostou, siga-me